bem-vindos a mais um vídeo de literatura. Hoje vocês estão vendo que eu e a Aline estamos aqui na praia, descansando, curtindo nossas férias, né? Então nós aproveitamos esse tema meio praiano e tudo mais para falar do quinhentismo, que foi uma manifestação literária que aconteceu no Brasil logo na época da chegada dos portugueses e que tem muito a ver com as grandes navegações e tudo mais. Bom, sejam bem-vindos a mais essa aula, espero que vocês gostem e até mais! Carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. De ponta a ponta, a terra é muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Esse texto foi um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500 com a chegada dos portugueses ao Brasil. A Carta de Caminha inaugura a literatura informativa sobre o Brasil. Esse tipo de literatura se empenha em um levantamento da terra nova, sua fauna e flora, habitantes e costumes. Jesus na manjedoura, José de Anchieta. Que fazeis, menino Deus, nestas palhas encostado? Jazo aqui por teu pecado. Ó menino muito formoso, por que sois suma riqueza, como estais em tal pobreza? Por fazer-te glorioso e de graça muito colmado, jazo aqui por teu pecado. O amor me deu este véu, em que jazo embrulhado, por despir-te do pecado. Ó menino de Belém, pois sois Deus de eternidade, que vos fez de tal idade? Por querer-te todo bem e te dar eterno estado, tal me fez o teu pecado. Essa segunda poesia, como você pode perceber, é um texto religioso. Ela foi escrita pelo padre José de Anchieta para catequizar os índios que aqui viviam. José de Anchieta foi um padre jesuíta que deixou como legado a primeira gramática do Tupi-Guarani, uma verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos. Ele se destacou por suas poesias e autos, nos quais misturava a moral religiosa católica aos costumes dos indígenas. Além da poesia, José de Anchieta produziu autos. Um auto é uma peça de teatro curta com a finalidade de divertir, de moralizar e difundir a fé cristã. Bem, pessoal, a partir desses dois textos, vocês perceberam então que o quinhentismo se dividiu em dois tipos de literatura. O primeiro é a literatura de viagem, produzida por aqueles navegadores que aqui chegavam. E o segundo é a literatura dos jesuítas, preocupada em catequizar os índios. A partir dessas definições, nós podemos chegar ao seguinte conceito. O quinhentismo corresponde às manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. As manifestações se prendiam à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos viajantes e jesuítas que aqui estiveram. Responsáveis por catequizar os índios e instalar o ensino público no país, os jesuítas fundaram os primeiros colégios. Os jesuítas produziram poesia de devoção, teatro pedagógico e documentos que informavam o andamento dos trabalhos à Europa. Além do padre José de Anchieta, que nós vimos agora há pouco, os principais jesuítas responsáveis pela produção literária na época foram o padre Manuel da Nóbrega e o missionário Fernão Cardan. Bom, pessoal, esse é o conteúdo sobre o quinhentismo. Agora nós vamos fazer apenas um resumo para revisar tudo. Então, o quinhentismo foi aquela literatura produzida no Brasil no século XVI
e ela se dividiu em dois tipos: a literatura informativa, com cartas, relatórios, documentos e mapas enviados pelos viajantes ao rei de Portugal, e segundo, a literatura jesuítica, que ela era informativa e também pretendia principalmente, catequizar os índios. Dentre essa literatura, nós destacamos aqui o teatro e a poesia de José de Anchieta, que misturava elementos europeus com a realidade indígena e, com isso, tinha o objetivo de catequizar os índios e inserir neles a fé católica de Portugal. Olá, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de acessar a plataforma e realizar as atividades. Também nós temos vários vídeos aqui de outras aulas e outros assuntos para vocês assistirem. E é isso, até mais, um grande abraço! Tchau!